Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, mais uma vez, com notícias importantes e muito boas para o torcedor vascaíno. Vamos falar um pouco sobre a situação da reforma, da modernização de São Januário, que ganha muita força nesse momento aí na reta final dessas eleições do Vasco, que vão acontecer no próximo final de semana, né? Disputa entre o Levenciano e o Pedrinho. Vamos falar um pouquinho também sobre a rodada que começou ontem e termina hoje aí com jogos muito importantes para o cenário, tanto de título da competição, mas também ali para a zona de rebaixamento. E vamos falar bastante sobre o próximo jogo do Vasco, né? O América Mineiro, que é o nosso adversário, que inclusive levou um sapeca, levou uma goleada ontem jogando em casa do Curitiba. Então a gente vai falar bastante sobre esse jogo, sobre provável escalação, reforços importantes aí que o Ramon Dias vai ter para essa partida. Então já convido você a acompanhar o vídeo até o final. Você que ainda não está inscrito aqui no canal, corre lá embaixo, clica naquele botãozão vermelho, se inscreva, venha fazer parte da nossa família. E quem puder, dá aquela moral, dá aquela ajuda aí pra gente, né? Não esquece de deixar o joinha, de deixar o like lá embaixo do nosso vídeo. E antes de começar o vídeo aqui, deixar um recado da Mais Ágil, empresa que ajuda você a sacar o seu FGTS, seu fundo de garantia, de forma antecipada. Em apenas 24 horas você consegue ter essa grana na sua conta bancária. Quem quiser, entre em contato com eles no primeiro link aqui na descrição do vídeo, manda uma mensagem que com certeza eles vão te assessorar, né? Vão te ajudar a sacar essa grana, beleza? Então bora começar o vídeo falando de eleições, mas não especificamente aí na disputa, né? Como eu falei, a eleição do Vasco vai acontecer nesse final de semana. Inclusive ontem a Justiça definiu que a eleição vai acontecer de uma forma híbrida, né? Tanto presencial quanto também, né, com a participação de votos ali, se eu não me engano, ali numa cabine eletrônica, alguma coisa dessa natureza. Eu não tô me aprofundando muito, já dei minha opinião sobre os candidatos, já dei minha opinião aí sobre o que eu acredito que deveria acontecer, que é uma união entre o Leven e o Pedrinho, né? Não sei se teremos essa possibilidade ou não, mas acho que são dois candidatos fortes, são dois caras bem resolvidos, dois caras ali inteligentes, com propostas, projetos bem bacanas, né? E por isso que eu falo, o ideal seria que os vascaínos se unissem pelo bem comum, que é o Vasco da Gama. Mas enfim, a eleição acontece nesse final de semana e o assunto estádio, né? O assunto São Januário começa a pegar fogo, né? Nesse momento aí existe uma discussão de qual seria o modelo, né? Qual seria ali o projeto a ser implementado nessa reforma de São Januário, né? O Levenciano tem aquele projeto da Caravela, que é um projeto revolucionário, muito bonito, né? Diga-se de passagem, vejo a galera criticando, falando que aquilo ali não existe. Eu acho bacana, cara. Eu acho que é uma coisa que tem uma alusão ao Vasco, né? Realmente seria um projeto muito diferente, né? Muito até revolucionário, mas acho muito bacana também. Não sou crítico, não. Acho que seria muito legal caso viesse a acontecer. O projeto do Alexandre Campelo, que é aquele caixotinho, né? Um estádio menor ali para 40 e poucas mil pessoas, um estádio ali no formato dos estádios ingleses, né? De clubes ali da Premier League. E também tem o projeto que parece que o Pedrinho tá apoiando, que é o Nosso São Januário, né? Inclusive, eu vou colocar esses três projetos, né, as três fotos dos três projetos, né, vídeos desses três projetos nas nossas contas no Instagram e no TikTok. Para quem não tá seguindo, segue lá que eu vou postar agora de manhã já para você ver a comparação dos três, né? Eu particularmente fico ali entre o estádio do Levenciano, né, a Caravela, e também o que está sendo proposto pelo Pedrinho, que é o Nosso São Januário, que é um projeto grande, né, um projeto ali que no entorno, a barreira vai ter muita inclusão social, projeto ali de esportes olímpicos, né? Os dois eu achei muito bacanas, né? Tanto do Leven quanto esse aí, que parece que vai ser apoiado pelo Pedrinho. E o principal parece que vai sair do papel, né? Pelo que tudo indica, o Vasco vai conseguir aquele aporte de 500 milhões de reais do potencial construtivo que virá da Prefeitura do Rio de Janeiro, e o novo presidente do Vasco aí, né, vai ter a capacidade de fazer essa reforma sair do papel. Inclusive, né, fica até a dica para o novo presidente do Vasco, ou o Pedrinho ou o Levenciano, de repente, né, em vez de empurrar goela abaixo um projeto na torcida, né, para os sócios do Vasco, por que não pegar os três projetos que existem hoje, que é o Nosso São Januário, o projeto das Caravelas do Leven e o projeto até do Alexandre Campelo, que é o do Caixotinho, e
e fazer uma votação, cara. Faz uma votação pra galera ir lá, né, mostrar, né, qual o projeto que o torcedor ou que o sócio do Vasco, de repente, prefere, e aí dá início, né, a essa reforma. Acho que, de repente, seria a forma mais democrática de escolher o modelo do nosso novo estádio. Concordam comigo? Discordam de mim? Deixa aí nos comentários sua opinião. Qual é o seu favorito, né? Se você não viu ainda os projetos, corre lá ou no nosso Instagram, no nosso TikTok, já vai ter postado por lá. E deixa sua opinião também se você acha legal essa ideia de uma votação para que o sócio ou que a torcida do Vasco possa escolher aí o modelo desse novo estádio. Mudando de assunto agora, vamos falar da rodada que começou ontem, né? Tivemos 4 partidas acontecendo. O clássico dos rebaixados, América Mineiro contra o Curitiba, né? O América Mineiro jogando em casa, né? Que é o nosso próximo adversário, levou uma goleada 3-0 pro Coxa, né? O Curitiba aí, apesar já de rebaixado, vem apresentando um bom futebol, né? Vem dando dor de cabeça aí pros adversários. Então, parabéns pelo Coxa aí por essa vitória, né? Que empurrou o América Mineiro ainda mais pro fundo ali da tabela, né? E como eu falei, é o nosso adversário, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso já aqui no vídeo. Tivemos também o Fortaleza empatando fora de casa contra o Atlético Paranaense, que é um adversário do Vasco aí daqui a 2 rodadas. Vamos pegar o Furacão fora de casa, né? O Furacão se complicando aí nessa briga por Libertadores. Teve também São Paulo jogando no Morumbi, ganhou o Red Bull Bragantino por 1-0, né? São Paulo mostrando que mesmo não tendo mais nada para disputar no Brasileiro, porque já ganhou a Copa do Brasil e tá aí garantido na Libertadores do ano que vem, vai jogar sério até o final, né? Essa vitória contra o Bragantino mostrou isso, vitória que ajudou muito ao Botafogo. E também tivemos o Flamengo vencendo o Palmeiras, né? Tô fazendo esse vídeo assim, o jogo tá quase acabando, então o Flamengo tava vencendo por 2-0. Imagino, né, que esse resultado vai perdurar até o final, até porque o Flamengo tinha um jogador a mais, né? O Palmeiras teve um atleta expulso. E hoje a rodada continua com jogos importantíssimos pro Vasco, né? Jogos aí que podem mudar o cenário nessa briga contra o rebaixamento. Teremos Goiás e Santos, briga ali, né? Jogo de 6 pontos, Goiás com 35, Santos com 38, né? Um empate, na minha opinião, seria o resultado perfeito para essa partida, jogo que vai acontecer às 8 da noite. Vou estar ligado, acompanhando, assistindo aqui com vocês. Temos o Corinthians em casa encarando o Atlético Mineiro, o Corinthians que tem 40 pontos e é um adversário direto do Vasco, né? O Vasco ainda vai encarar o Corinthians aí daqui a algumas rodadas em São Januário. Então hoje, camisa do Galo, vamos torcer para o Atlético Mineiro vencer o Corinthians jogando lá em São Paulo, na Neoquímica Arena. Temos Bahia e Cuiabá também às 9 da noite. E mais uma vez, para mim, o resultado melhor dessa partida é um empate para segurar o Bahia com 38 e o Cuiabá também não desgarrar, né? Ficar ali na alça de mira com 42 pontos. O Vasco ainda podendo, quem sabe, ultrapassar o Cuiabá se a gente encaixar uma sequência positiva. E o jogo que fecha a rodada aí, que não tem aí briga pelo rebaixamento. Botafogo em casa, buscando a recuperação, encara o Grêmio, né? O Grêmio que ainda vai enfrentar o Vasco daqui a algumas rodadas. Então não sei nem qual seria o melhor resultado aí para de repente ou motivar o Grêmio ou desmotivar o Grêmio, mas enfim, Botafogo e Grêmio aí jogam às 9 horas da noite. E recado da Betwinner, porque hoje, assim que essas partidas terminarem, 10 vascaínos serão premiados, serão 10 pessoas ganhando R$1.000 cada uma no Pix para quem se cadastrou ou vai se cadastrar lá na Betwinner. Vou deixar o link no primeiro comentário fixado, você tem que fazer o seu cadastro. Se você já se cadastrou, não tem problema, é só você fazer um depósito de pelo menos R$10 usando o código promocional Mário910. Fez o depósito com esse cadastro, com esse código promocional, automaticamente você já vai participar no sorteio aí de R$10.000. E também vai ganhar um bônus de boas-vindas, né? Que pode chegar até R$910, dependendo do valor que você depositar por lá. Beleza? E agora falar de Vasco e América Mineiro. Jogo do próximo domingo, São Januário, 6h30 da noite, horário de Brasília. Todos os ingressos vendidos, não adianta, não comprou, não vai ter condição de ir, pode ir pra Barreira, fazer uma festa, né, ajudar lá a rapaziada no pré-jogo, mas o estádio vai estar lotado, a torcida do Vasco vai apoiar do começo ao fim, e o Ramon Dias vai contar aí com retornos de jogadores extremamente importantes, 2 reforços de peso, Rossi no ataque, Marlon Gomes no meio de campo. Marlon deve ficar na reserva, a tendência é que o Rossi seja titular, até porque o Eric Marcos se machucou e a gente não sabe ainda se ele terá ou não condição de jogo. O Ramon Dias também ali tem, né, a prospecção de poder utilizar ainda mais nesse jogo Luca Orediano, voltando aí de uma lesão que ele teve na mão, o Dimitri Payet, que não entrou na última partida, mas é uma peça importante também nessa reta final, e o Alex Teixeira, que entrou muito bem no último jogo contra o Botafogo. Então Vasco nessa
reta final, ganhando reforços, né? Jogadores que de repente não vinham tão bem, começam a despertar na temporada, né? Como eu falei, o Orediano, a volta do Rossi, a volta do Marlon, o próprio Dimitri Payet e o Alex Teixeira, né? Que vinha sendo pouquíssimo utilizado, agora também começa a ganhar minutagem e ajudar o Vasco nessa reta final. Eu tô muito confiante na vitória do Vasco. Acho que o Vasco vai vencer, vai jogar bem, com muita intensidade. E o América Mineiro vem de uma derrota em casa por 3-0. Eu sei que o América tem um time encaixado, o América é um time que gosta de jogar futebol, já vou deixar isso claro para vocês. O América não vem pro Rio de Janeiro para jogar retrancado, eles já estão rebaixados, não tem mais nada a perder, então eles vêm para cá para tentar vencer, para poder aí tentar atrapalhar a vida do Vasco. Então o Vasco não pode dar mole, não pode entrar ali achando que já ganhou, não tem clima de oba-oba. É final, é clima de final para essa partida de domingo, mas eu tenho certeza que o Ramon Dias, que o Emiliano Dias e todos os jogadores experientes do elenco, o Maicon, o Medel, o Léo Jardim, os jogadores ali do meio de campo, né, vão entrar com esse pensamento, né, com essa consciência que não vai ter moleza. Vai ser um jogo duro até o final e que com certeza o Vasco vai sair vitorioso. Salve família vascaína, Lineker na área aqui do canal. Seja bem-vindo ao nosso vídeo na manhã dessa quinta-feira. Você é o nosso convidado especial, então fique no vídeo até o final. Vamos falar muito da 33ª rodada, né, dos jogos de ontem e também dos jogos de hoje. Vamos falar muito sobre os confrontos do Vasco, né, times que têm o Vasco pela frente. Alguns perderam, outros já estão até mesmo rebaixados matematicamente, podem aliviar aí esse percurso do Vasco na luta contra a degola. Também vamos falar muito sobre a questão política no Vasco, né? Esse final de semana também se aproxima da política cruzmaltina e temos aí 3 encontros, um atrás do outro. Dia 11, eleições. Dia 12, Vasco e América Mineiro. E dia 13, o lançamento na Globoplay, A Mão de Eurico. Estourando aí na web, o torcedor vascaíno divide opiniões, na verdade. Muita gente tem essa simpatia pelo Eurico Miranda e outros não. E a gente vai comentar muito sobre isso. Então fique no vídeo até o final. Não esqueça de deixar o joinha e correr lá nos comentários para deixar a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho. Bom, começando a falar sobre a 33ª rodada, né? Jogos de ontem que, olhando para a tabela, são bons para o Vasco até então. Começando aí pela derrota 3-0 do América Mineiro contra o Coritiba. O América Mineiro matematicamente rebaixado e o Coritiba mesmo com a vitória aí já praticamente também rebaixado no Campeonato Brasileiro. Mas por que esse resultado? Já que ninguém passa o Vasco, nem chega perto, porque é bom para o Cruz-Maltino. Porque o Gigante da Colina enfrenta o América Mineiro no próximo domingo, já rebaixado. Literalmente já sem forças para continuar no Brasileirão, já pensando no planejamento de 2024, do retorno à Série B, e o Vasco pega exatamente esse América Mineiro aí, sem nenhum compromisso com a vitória, e pode facilitar o caminho do Vasco em São Januário no domingo. Claro que não podemos pensar assim, o elenco tem que estar concentrado, o time comandado pelo técnico Ramon Dias tem que ir a campo com muita vontade de vencer, se aplicar como se aplicou na partida contra o Botafogo, dominar o já rebaixado América e vencer por suas próprias forças, né? Não tentar aí entender alguma interferência dentro dessa questão do rebaixamento, porque não é certo. O América pode vir e tentar complicar o jogo. Basta o Vasco tentar controlar essa partida e sair vitorioso para chegar a 40 pontos na competição. O Vasco vencendo o América, que já é jogo válido pela 34ª rodada, chega aos 40 pontos e se aproxima aí do número mágico para se livrar do rebaixamento. Para muitos, 45. Para alguns matemáticos, 46 e até mesmo 47 pontos, né? Vamos ver até onde o Gigante da Colina consegue chegar aí o quanto antes para começarmos a planejar o final desse campeonato, né? As últimas partidas. E falando sobre últimas partidas, o Vasco pega lá na última, fechando o Campeonato Brasileiro, também em São Januário, o RB Bragantino, que perdeu ontem para o São Paulo na Vila Belmiro, jogo que o São Paulo foi mandante. E esse resultado, teoricamente, é bom para o Vasco, porque o Bragantino não pode estar lutando para ser campeão até o final desse campeonato. O Bragantino tem que estar ali garantido na Libertadores, sem nenhuma convicção, nenhuma
nenhum estímulo na última rodada para vir enfrentar o Vasco aqui no Caldeirão de São Januário. No último jogo do Brasileirão, também sem compromisso, como está acontecendo aí com o América Mineiro, facilitando um pouco, né, essa questão psicológica e também aumentando na estatística uma possível vitória do Vasco, né? Então, é um resultado bom, claro. A gente sempre frisa que tem que jogar bola, independente se já foi campeão, se já não foi, se está rebaixado, se não está, se já não tem mais o que fazer no Brasileirão ou não. Não pode pensar assim, tem que jogar bola. Mas para aumentar as nossas chances, tudo é válido, né? A gente vai pensando em todos os aspectos, aquilo que a gente consegue analisar. Lembrando que jogos ontem também que não interferem muito na vida do Vasco, o Atlético Paranaense recebeu Fortaleza, empatou por 1-1 e o Flamengo venceu o Palmeiras por 3-0 no Maracanã. E hoje temos jogos importantes, né? Às 19 horas, o Corinthians recebe o Atlético Mineiro. Corinthians que tem 40 pontos, né? O Atlético Mineiro que está tentando também chegar na luta contra ali os postulantes ao título, né? Se o Atlético Mineiro vencer, chega a 56 pontos, fica a 3 pontos do líder Botafogo, a 3 pontos do vice-líder Palmeiras. Então, esse jogo entre Corinthians e Atlético Mineiro é muito importante para os dois. Se uma vitória do Atlético Mineiro dentro da Neoquímica Arena não seria nada ruim para o Vasco. E aí no Railé Pinheiro, lá em Goiânia, Goiás e Santos, né? O Goiás que está abaixo do Vasco com 35 pontos e o Santos que está acima do Vasco com 38. No meu ponto de vista, um empate seria a melhor situação nesse jogo, né? Mas se o Goiás vencer, ultrapassa o Vasco entra contra o América Mineiro na 34ª rodada na zona do rebaixamento. Se a gente for escolher um resultado, eu escolheria o empate ou a vitória, entre aspas, aí do Santos, para o Goiás não ultrapassar o Gigante da Colina. Mas ainda atrapalha o percurso do Vasco na luta contra a equipe da Vila Belmiro. Então, é inegociável vitória nem de Goiás nem de Santos, na verdade, né? Ali um empate seria a melhor ocasião possível. Em São Januário, o líder Botafogo enfrenta o Grêmio, um jogo que não interfere aí na situação do Vasco na tabela. Aí na Arena Fonte Nova, o Bahia recebe o Cuiabá. Aí sim, né, uma vitória do Cuiabá é muito importante para o Vasco visando a tabela de classificações. O Bahia joga em casa e o Cuiabá vai ter que ser esse visitante indigesto, né? Conseguiu arrancar um empate contra o Santos ali, poderia até ter saído com a vitória se não fosse roubado, né? Um pênalti muito claro no Daverson. E agora contra o Bahia, vamos torcer muito para o Cuiabá, que ele seja esse visitante indigesto e se sair com a vitória, melhor ainda para o Vasco. E aí, para completar a rodada, lá no dia 22, o Vasco vai ao Mineirão enfrentar o Cruzeiro, que está dentro da zona do rebaixamento atrás do Vasco, que tem aí um jogo a menos, né? Então, são essas partidas importantes da 33ª rodada, que movimenta muito o Campeonato Brasileiro, visando aí o Gigante da Colina. Agora vamos falar sobre a situação envolvendo eleições. No dia 11, sábado, teremos aí a disputa entre Levenciano e Pedrinho. Lá no jogo contra o Botafogo, eles se encontraram em São Januário, trocaram abraços e levantou, né, alguma hipótese ou até mesmo esperança de se unirem em prol do Vasco. Na minha opinião, eu estou imparcial nessa questão política. Seria excelente a união entre Pedrinho e Leven, no meu ponto de vista, na minha opinião. Torço muito para isso, né, que eles se unam para fazer um Vasco forte de qualquer forma. Mas não sei se isso irá acontecer. Torço muito que aconteça até sábado, dia 11. Né? Aí, no dia 12, no domingo, o Vasco recebe o América Mineiro, já com essa questão da eleição vencida em São Januário. E no dia 13 teremos uma estreia, né, de uma série que foi em homenagem ou até mesmo trazendo a história de um político no Vasco, já que a gente está falando de política, muito polêmico. Para muitos, um cara que foi muito especial e para outros foi muito ruim. Né? Lembrando que dentro da vida do Vasco da Gama, envolvendo Eurico Miranda, o Vasco foi multicampeão e também teve muitos problemas e até mesmo rebaixamentos. Divide opinião Eurico Miranda, mas vou trazer para vocês aqui rapidinho o trailer, né,
dessa série. E aí eu queria saber a sua opinião, se você vai parar para assistir ou não, se você vai estar ligado aí na série A Mão de Eurico, que veio movimentando a web ontem à noite. Eu vou trazer para vocês também, para você não ficar de fora dessa. Não esqueça de ir lá nos comentários deixar a sua opinião. Se você não deixou o like, corre lá, deixa o like rapidinho que ajuda a gente pra caramba. Eu vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais notícias. Um forte abraço, saudações vascaínas. Fica aí com o trailer A Mão de Eurico. Eurico Miranda reinava no caos. A história ficou, Eurico Miranda derrotou o Pablo Escobar. Eu falava que era um poderoso chefão, né? Sempre foi um cara justo comigo, um grande pai. O Eurico era Eu acho que ele foi um mal pro Vasco. O Vasco da Gama disputará a segunda divisão. Uma coisa que me machuca. Incompetente! Um problema sério, cedeu a arquibancada